Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazer ter todos vocês aqui para falar hoje sobre o derby. Corinthians 1, Palmeiras também 1, jogo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, o último de 7 derbys, eu acho, no ano, se eu não estiver enganado. E terminou num empate 1-1, um gol para cada lado. E assim, vamos já começar falando o seguinte: diante do que foi o jogo, diante do que se apresentou, diante dos desfalques, diante de uma porrada de coisa, foi um bom resultado pro Corinthians, rapaziada. Vamos ser sinceros. O Corinthians não fez um jogo que nos proporcionou vencer, a gente não fez um grande jogo que, o Corinthians tá perto da vitória. E o Palmeiras foi superior a nós praticamente o jogo todo. E assim, o 1-1 ficou excelente pra gente. Excelente mesmo. O Corinthians terminou o jogo com uma linha de 5, sendo que desses 5, 4 eram zagueiros. O Corinthians entrou com um volante que, como volante, deixa a desejar na lateral direita. Então, tá ligado? Assim, tá bom, tá bom. A gente sabe que não é todo clássico que dá pra se ganhar, mas todo clássico tem que se jogar na intensidade, na vontade, na pegada. É isso que eu sempre bato muito no ponto. Clássico, você tem que entrar em outra rotação. E o Corinthians, no ano de 2025, contra o Palmeiras, tirando aquele primeiro do Campeonato Brasileiro lá na Arena Barueri, entrou todos os clássicos numa rotação muito alta e com isso conseguiu ter desempenhos bons contra o time do Palmeiras, contra a porcada. E hoje, mesmo não fazendo uma partida brilhante, conseguiu segurar o empate, conseguiu somar um ponto que é bom, é um ponto bom. E vamos falar um pouquinho sobre como foi essa partida de hoje. Vamos falar ainda sobre Augusto Melo. Vamos falar sobre uma notícia que eu vi agora, um pouquinho antes de gravar o vídeo, sobre o Yuri Alberto. Vamos falar sobre tudo isso aqui no canal do Torcedor Corintiano. Quero pedir para vocês já de antemão se inscreverem no canal, deixarem o like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscreve aí, rapaziada, ajuda a gente. Acabamos de bater a marca de 300 inscritos no canal. Vamos por mais, vamos para 400 agora e eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Se já é inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa o like para o vídeo chegar para mais pessoas. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o canal aqui do Torcedor Corintiano. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o jogo de hoje. Jogo domingão, 6h30 da noite. E o Corinthians tinha um problema gigantesco, que era os seus 2 laterais titulares estavam ausentes. Soma-se a isso a ausência ainda do Yuri Alberto, mas essa o Guinegão vem conseguindo suprir, e ali a do Carrilho, que já é uma certeza, e enfim. Porém, quando a gente olha as ausências das nossas laterais, o lado esquerdo a gente tem o Angileri, que mesmo eu achando que fez uma partida ruim hoje contra o Palmeiras, talvez uma das piores partidas do Angileri, pelo menos é um cara da função. Do nosso lado direito, a gente tem um problema gigantesco. Ainda bem que tem se falado que a lesão do Mateuzinho não é tão séria e muito provavelmente após a parada das seleções ele está de volta. Mas a gente sabe que é um problema, porque quando a gente estava precisando, a gente estava colocando o Félix Torres. O Corinthians emprestou o Léo Maná, tem na base o Jacaré, mas ainda não está preparado para ser titular, e não tem mais ninguém. Só que o Félix Torres estava nítido, estava claro que não tem a menor capacidade de ser zagueiro titular do Corinthians num jogo tão importante quanto esse. O Félix Torres estava comprometendo como zagueiro. Como lateral, estava pior ainda. Então o Dorival sabia que não podia contar com o Félix Torres, e principalmente, o que eu acho, o Félix Torres já tá com um clima quase que insustentável com a torcida do Corinthians. Se coloca ele hoje contra o Palmeiras e ele falha, não tem a menor chance do Félix Torres continuar no clube. Mas não tem a menor chance. E eu acho que o Dorival pensou nisso. Além de que poderia comprometer muito o jogo do Corinthians hoje. E aí o que ele fez? Ele tinha durante a semana testado Charles e Kaká e optou pelo Charles na lateral direita.
Mas o problema do Corinthians é óbvio, o Charles fez um pênalti, que foi o gol dos caras. Só que o Corinthians teve um problema durante o jogo todo, que foi: o Corinthians não conseguiu fazer com que as suas linhas de meio campo e defesa estivessem compactadas de uma forma que a bola não circulasse sempre entre a linha de meio campo e a linha de defesa. E ela circulando desse jeito, ela estava achando sempre um espaço no meio do campo, e esse meio de campo ligava sempre, era o Vitor Roque, era o Flaco Lopes, na velocidade para cima da dupla de zaga do Corinthians, ou até mesmo dos laterais. E isso aconteceu do minuto 1 ao minuto 90. O Corinthians não conseguiu hoje fazer com que o seu meio campo fosse um meio campo combativo, um meio de campo que conseguisse preencher os espaços. E o Palmeiras teve muita chance em bola lançada nas costas da dupla de zaga. Mas muita chance. A gente sabe que se Gustavo Henrique e André Ramalho ficarem desprotegidos, correr para trás não é o forte deles. A gente sabe disso. Principalmente do Gustavo Henrique, que não é um zagueiro veloz. E o Palmeiras soube muito bem aproveitar isso, e foi um defeito do Corinthians no jogo de hoje. Pode ser que o fato do Charles estar deslocado para a lateral direita, não sei, mudou ali o posicionamento, o pensamento, pode ser. Maicon e Bidon no meio de campo, não me agradam esses caras jogando junto. Não me agradam. Pra mim hoje os dois estão nos destaques negativos do jogo, os dois. E aí eu acho que o Ranieri fica sobrecarregado. Maicon e Bidon, esses caras têm que buscar mais a bola pra sair jogando e tem que querer sair jogando mais pra frente, menos pros lados e pra trás. Cara, falando do Bidon, o jogo hoje acaba com ele e o Rian trocando passes pra trás. Sendo que era tipo assim, mano, tá acabando, lança essa porra na área. Eles tocando bola pra trás, Bidon e Rian, tipo. O árbitro virou e falou, mano, vocês querem que eu faça o quê, velho? Vocês estão tocando bola pra trás, tá acabando, acabou o jogo. O Maicon, o que eu falei no jogo contra o Atlético Paranaense, às vezes o Maicon se esconde do jogo. E não dá, se você quer ser volante, você precisa dar opção pros zagueiros. E o Corinthians não teve as opções que os zagueiros precisavam, não teve o auxílio que o Charles precisava, e o Corinthians foi pressionado pelo Palmeiras do começo do jogo. O começo do jogo foi domínio total do Palmeiras. O Palmeiras faz o gol no momento que ele já tava, o gol tava ali, maduro. E o gol é numa bobeira, num pênalti infantil do Charles, que calçou o atacante dos caras, e foi um pênalti bem marcado. Então assim, eu entendo que o Dorival fez muito com o pouco que ele tinha. Mas esse ajuste do meio de campo ficou faltando. Ficou faltando. Muito provavelmente por culpa mais dos jogadores, eu concordo. Mas o treinador tinha que ter ajustado aquilo ali para fazer algumas correções pro Corinthians não sofrer como ele sofreu. O Corinthians toma uns gols aos 13, não melhora no jogo, não consegue jogar bem, não consegue criar as oportunidades. E isso também aí a gente tem que falar muito, porque o time como um todo não foi assim uma maravilha. O Memphis numa partida muito abaixo, o Garro numa partida muito abaixo, o Guinegão tentando, correndo, se movimentando, buscando, mas não conseguia jogar. O Corinthians se viu muito recuado, muito pressionado. E assim, ainda bem que quando conseguiu sair, sofreu uma falta na entrada da área, num cruzamento, numa jogada muito importante do Corinthians, que é bola aérea pro Gustavo Henrique ganhar. Ele ganhou, a bola desviou e o Corinthians achou o seu empate aos 27 do primeiro tempo. Porque assim, o que tava indicando o jogo era... não era esse placar de 1-1 não, mano. Era um placar ruim pro Corinthians. O que tava mostrando o jogo pra gente era um placar ruim pro Corinthians. Então assim, o 1-1 é excelente. Porque aí empata o jogo, a torcida volta com tudo pro jogo, o time ganha um pouco de confiança. Mas assim, o restante da partida, assim, o Corinthians chegou uma outra vez, chance clara de gol, o Corinthians não teve. Mas aí o Corinthians soube se defender, sofreu e contou com o Hugo Souza, que é um baita de um goleiro. O Hugo Souza hoje é um baita, um senhor goleiro.
Pra quem fala que o Hugo Souza não merece estar na seleção, assim, cara, não vê o jogo do Corinthians. O Hugo falhou uma vez aqui, outra vez ali, falhou. Mas, mano, ele salva o Corinthians jogo sim, jogo também, cara. O Hugo hoje, por exemplo, no pênalti, se é um pênalti mais ou menos bem batido, ele tinha pegado aquele pênalti. O Hugo hoje fez umas 2, 3 defesas excelentes no jogo. O Hugo passa uma confiança para os jogadores do Corinthians que a gente sabe que é muito importante, mano. E o Corinthians segurou o empate muito graças ao Hugo. O Corinthians termina a partida cheio de zagueiro, cheio de volante, se defendendo mais do que tudo, jogando com os 11 no campo de defesa. Termina, mas era o que foi necessário. Durante o jogo a gente perde o Ranieri machucado, tomara que não seja em nada. Durante o jogo a gente vê que Garro, que Memphis, enfim, estão mortos, estão extenuados dentro de campo. Charles não conseguia correr, não conseguia fazer mais nada. Então foi empilhando o zagueiro, foi empilhando o volante, entrou Choca, entrou Rian, entrou Kaká, no final ainda entrou o Thales, tudo para segurar o resultado, tudo para segurar o placar. E assim, por isso que eu disse que o placar foi bom pro Corinthians, porque a gente sofreu bastante, porque a gente não conseguiu agredir o Palmeiras como a gente queria, como a gente pensava, e contando com todos os desfalques, o 1-1 foi um bom resultado, porque o jogo como um todo não foi uma maravilha hoje do Corinthians, mas não dá pra criticar o Dorival. Dorival que na coletiva disse que entendeu que não vai ter reforços. Entendeu que é com isso que ele tem que trabalhar, é isso que vai acontecer e que, devido a problemas maiores, não vão rolar reforços. E aí entra na segunda, em um dos pontos que eu queria falar aqui, antes de trazer os destaques negativos, positivos e a classificação. Acabou o jogo, pouco tempo depois eu abro o site do meu timão e vejo lá. Roma da Itália faz proposta pro Yuri Alberto. Acho que 28 milhões de euros, se eu não estiver enganado. O Corinthians não pode cogitar perder o Yuri Alberto agora. Não pode passar pela cabeça do Osmar Stabile perder o Yuri Alberto agora. Ah, eu quero ir. Yuri, não tem a menor condição de eu te vender agora. A menor condição de eu te vender agora. Se o Corinthians perde o Yuri Alberto, o Corinthians cria mais um buraco gigantesco. E aí a gente precisa falar sobre isso. O Corinthians tem buraco, tem lacunas no seu elenco que precisavam ter sido repostas de alguma forma, mano. A lateral direita é um problema gritante. O Mateuzinho sai, a gente não tem um jogador para a posição. O que tinha, que era o Léo Maná, não dá nem para se chamar jogador. O Corinthians tinha que ter feito um planejamento. Liberou o Fagner, que eu acho que tinha que liberar. Cara, vamos trazer alguém pra suprir o Fagner. Pode ser alguém nota 6, mano. Mas vamos trazer alguém, porque se a gente perder o Mateuzinho, vai faltar, mano. O Corinthians tá ali. Perdeu o Ranieri. Não tem o Martinez, não tem o Carrilho. Quem vai entrar de primeiro volante? O Rian? O Maicon? O Charles? Você entende? O cobertor tá muito curto. Eu sei que não tem dinheiro, mas não é vendendo o Yuri que a gente vai trazer esse dinheiro, porque aí vendendo o Yuri, a gente vai criar uma lacuna maior ainda, e eu não tenho certeza se o Guinegão tá pronto para isso. E aí o outro segundo assunto que eu queria falar é sobre o seu Augusto Melo. Saiu uma notícia essa semana que o Pedro, que tá no Zenit, que foi naquele imbróglio, naquele enrolo lá com o Yuri Alberto, tá sendo ventilado no Al Ittihad, time da Arábia Saudita. E que essa venda poderia gerar uma baita grana pro Corinthians, porque o Corinthians ainda tinha uns percentuais do Pedro. A questão é que hoje saiu uma notícia que o Corinthians não tem mais percentual nenhum, a não ser aquele que todo clube formador tem, quando rola uma transferência ele ganha uma parte. Só que essa parte é uma merreca perto do que era o valor imaginado antes. E qual foi a notícia? Que o Corinthians negociou esse valor com o Zenit e repassou a parte que o Corinthians tinha, abatendo uma dívida que o Corinthians tinha com o próprio Zenit. Porém, a gestão Augusto Melo, que foi a gestão que fez isso, não informou isso. Ficou no silêncio, ficou no segredo. Foi se descoberto isso agora, quando a notícia da venda do Pedro veio à tona, foi se procurar quanto que o Corinthians tinha e percebeu-se que o Corinthians não tinha nada. E aí que vem o questionamento para mim do seguinte: por que o Augusto Melo não informou isso, não comentou, não explanou isso para a torcida? Seguinte,
rapaziada, a gente tá com uma dívida, não tem como pagar, a gente vai passar esse percentual do Pedro pra lá por esse valor. Pelo menos explicasse. Segundo, que negócio é esse que a gente fez pelo Yuri Alberto, que foi Robert Renan, Mantuan, Ivan, o Pedro, e a gente continua tendo que dar dinheiro, dar porcentagem de jogador, vender isso, vender aquilo, e esse valor nunca acaba. Daqui a pouco a gente vai ver que nós pagamos uns 100 milhões de euros no Yuri Alberto. Porque é tanto dinheiro, é tanto grana que nunca acaba, que as coisas ficam estranhas, mano. Essa do Pedro é muito suspeito. Muito suspeito. O seu Augusto Melo tinha que vir a público falar o que aconteceu. Porque aí a fama só de Pinóquio, ela vai caindo por terra. É muito maior os problemas que o Augusto Melo tinha. Muito maior. Preocupante a situação do Corinthians, mano. Vamos lá para matar o vídeo. Destaques positivos do jogo hoje. Hugo Souza, Gustavo Henrique e o Guinegão pela volúpia, pela intensidade, por tentar, por brigar, por lutar com os zagueiros, são os destaques de hoje. Destaques negativos, cara, eu botei uma porrada, mano, uma porrada. Bidon, não preciso falar muito, falta querer, né, Bidon, falta vontade. Se o Bidon jogasse o tanto que ele gosta de ficar arrumando confusãozinha, que jogador. Maicon, André Ramalho, meu Deus, que partida ruim do André Ramalho. O Charles, mas eu não vou culpar o Charles, rapaziada, juro pra vocês. O Charles já não é nada demais como volante, como lateral direito. O que você vai esperar do Charles, mano? Não gostei do jogo do Memphis hoje. Não gostei do jogo do Angileri. E não gostei do jogo do Garro. Acho que Memphis e Garro muito abaixo. Esperava mais do Memphis. Memphis não conseguindo dar sequência em nenhuma jogada. Garro idem. E o Angileri não conseguindo fazer aquilo que ele é o mais destacado dele. Passar segurança defensivamente. Senti muita falta do Bidu na partida de hoje. Muita falta mesmo. Assim, ofensivamente, é outro jogador o Bidu. Mas hoje, defensivamente, o Angileri não conseguiu me passar a segurança que normalmente ele me passa. Tabela do Brasileiro, a gente terminou essa rodada até o momento na 12ª colocação, com 26 pontos. Mas é aquilo, mano, a gente tem jogos a mais do que praticamente todas as equipes que estão abaixo. O Vitória, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem o mesmo número de jogos que a gente, 4 pontos a menos, então vamos colocar aí que a gente tá uns 4 pontos fora da zona do rebaixamento, mas Grêmio, Atlético, Vasco, Santos, Juventude, todas essas equipes têm jogos a menos e, assim, é óbvio, nem todos vão somar pontos, mas um ou outro que some a gente já dá uma queda na tabela, mas agora tem pausa para as datas FIFAs, é recuperar jogador, é melhorar quem tem para melhorar, é dar oportunidade para a garotada da base treinar com o profissional e achar peças para o restante da temporada, que a gente já sabe que contratações não vai acontecer. Rapaziada, agradeço demais vocês que chegaram até aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e vai Corinthians!